Na minha época era assim e com você vai ser assim também. Meu nome é Marina Paiva e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de mudanças em qualquer lugar. Olá, olá, queridos! O vídeo de hoje tem o intuito de fazer a gente refletir um pouquinho a respeito do quanto é difícil a gente mudar velhos hábitos. Eu já escutei várias vezes na minha vida, acredito que vocês também, frases como "na minha época", seguido de algum comportamento que hoje em dia não acontece mais, né? Bom, quando a gente vai olhar para essas frases no âmbito escolar, eu já escutei coisas muito assustadoras que eu penso, ainda bem que mudou. Por exemplo, na minha época tinha palmatória. Gente, graças a Deus não tem mais, porque ninguém tem o direito de maltratar fisicamente o outro, né? É claro que às vezes a gente acha que a gente perdeu a mão porque a gente vê casos como o que passou alguns meses aí na televisão de alguns estudantes que jogaram carteiras em uma professora, ou de outros casos que a gente escuta de ameaças de professores. Só que isso não tem a ver com o fato da gente não estar mais batendo nos alunos. Isso tem a ver com outras complicações, até mesmo num âmbito familiar ou até mesmo com exemplos de coisas que os meninos estão vendo em outros lugares, enfim. Mas não pelo fato da gente não estar mais batendo nos alunos, né? Então, ainda bem que a palmatória foi extinta. Outra coisa que a gente escuta é, na minha época, a gente tinha que levantar para o professor entrar. Ok, essa prática ainda continua em algumas escolas militares, mas eu não acho que essa atitude represente respeito e só ela represente isso. Eu sempre respeitei muito os meus professores e já tive alunos muito respeitosos que não precisavam ficar de pé para demonstrar isso, né? Então a gente pode olhar para hoje em dia e perceber que essas práticas de educação continuam quando, por exemplo, um aluno te dá bom dia quando você entra, ou quando algum aluno te oferece ajuda para pagar um quadro, escrever alguma coisa. Eles sempre são solícitos e eles não precisam estar de pé para demonstrar isso, né? Mas essas mudanças que eu citei, elas já aconteceram. E o que eu venho tentando trazer aqui como ideia, através do projeto a curto e longo prazo, são mudanças que, hoje em dia, quando eu converso com algumas pessoas, elas consideram muito absurdas e rupturas muito grandes. Mas eu tenho certeza que quando propuseram há alguns anos, vamos acabar com a palmatória, os professores e pais ficaram revoltados também. E ficaram tipo, claro que não, a palmatória é uma coisa essencial, como é que vai acontecer o respeito, ou enfim, como é que um aluno vai obedecer um professor como se tivesse que ser na base do medo, né, essa obediência, enfim. E aí, algumas propostas que eu trago, como por exemplo, será que a gente precisa copiar mesmo do quadro? Ou será que provas são realmente essenciais? Ou a gente pode encontrar outras metodologias de avaliação? E aí, quando eu falo essas coisas, em geral as pessoas falam, ué, mas como é que você vai ter uma escola sem prova? Ou como é que o aluno vai aprender sem copiar? E uma coisa que eu escuto bastante é, mas essa sua ideia é muito utópica. Quem é que vai passar no vestibular desse jeito? Daí vem uma pergunta muito importante. Será que o mais essencial para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para os nossos alunos e filhos é essa máquina de produzir robôs para decorar e passar, ou a formação de um cidadão de bem que respeita a si mesmo, respeita a família, respeita o próximo, conhece as suas limitações, conhece seus sonhos, luta por eles, é criativo, autossuficiente, tem inteligência emocional, intrapessoal, interpessoal? O que será que é realmente importante? E eu nem estou falando para o profissional do futuro, porque para ele a gente já viu em outros vídeos que é essencial. Mas eu tô falando pra gente como ser humano, sabe? Porque pra gente ser bem honesto, as únicas pessoas que se preocupam com essa aprovação toda são os donos de escolas, que vão conseguir cada vez mais alunos conforme eles aprovem mais pessoas. E muitos deles realmente não estão preocupados com eu estou conseguindo te ajudar a realizar seu sonho, não. Eles querem números. E aí quando eu falo que eu penso em abrir uma escola humana,
que vai se preocupar com os reais valores morais, as pessoas ficam: quem é que vai matricular seu filho nessa escola? Quem vai matricular são as pessoas que se preocupam, além da aprovação, com essa formação. É claro que eu não penso em não dar o conteúdo, mas arranjar uma maneira de ministrar esse conteúdo valorizando as características que todas as pessoas têm de bom, no caso todos os adolescentes têm de bom. E aí essa aprovação ela vai vir muito naturalmente e com um ser humano mais emocionalmente preparado para encarar, né, todas as fases da vida. Mas as mudanças elas estão aí para gerar desconforto mesmo. E é quando a gente sai da nossa zona de conforto que a gente cresce. Porque a gente está há muitos e muitos anos fazendo do mesmo jeito e escutando. Na minha época era assim, então tem que continuar. E um público que a gente realmente precisa cativar para essa mudança na educação acontecer são os próprios professores. E é muito difícil mudar a cabeça deles. Alguns professores vêm com o discurso de: eu dou aula assim há muitos anos, eu não vou mudar. Esses alunos que mudaram, eles que se adaptam ao antigo, mas eles não conseguem perceber que o mundo está em transformação, os alunos que eles têm hoje não são iguais aos alunos que eles tinham e que a gente tem que se reinventar sim. Assim como um médico tem que constantemente estar estudando por conta de novas doenças que são descobertas e novas curas também, assim como um dentista tem sempre que se renovar para descobrir novas técnicas de cirurgias ou enfim, ou até mesmo o pessoal de TI que todos os dias tem coisas novas de informática sendo descobertas. A gente também precisa, isso faz parte da nossa profissão. E quando a gente resolve ficar engessado, a gente não cresce. E a gente não consegue perceber que a gente está atrapalhando ao invés de ajudar. E está atrasando o desenvolvimento dos nossos alunos porque eles poderiam estar aprendendo com uma qualidade muito maior e muito mais rápido se a gente resolvesse se reinventar também. Eu entendo que é muito complicado para alguns professores e para mim também foi quando eu comecei a estudar essas mudanças na educação, a metodologia que acontece na Finlândia, principalmente, que é o país que está em primeiro lugar há muitos anos nos índices de educação. Algumas escolas que têm estruturas diferentes e eu pensava, é claro que isso não dá certo, mas a gente tem que ter coragem para testar coisas novas e a gente pode se surpreender com o resultado. A gente erra porque a gente usa o discurso de sempre foi assim comigo e é assim que vai ser. Dá trabalho fazer diferente? Sim, principalmente pra gente, professor. Mas a gente precisa ter coragem para mudar isso. Até mesmo porque não é pela gente, é pelos nossos alunos, pelo futuro do nosso país, pelo futuro da humanidade. A gente precisa entregar para a população seres humanos mais humanos. É isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Vamos repensar nossas metodologias de educação. Vamos ter coragem para mudar. Vamos acabar com esse discurso do sempre foi assim e vai ser assim até o final. Pais, parem de falar isso também para os seus filhos. Na minha época era desse jeito, era outra época. A gente precisa se adaptar às mudanças que o mundo está trazendo pra gente. E vocês, estudantes, muita coragem nessa luta porque tem muita gente do lado de vocês. Dá tchau pra mim.